Bom dia, pessoal do segundo ano. Esse vídeo é para ajudar vocês que estão fazendo atividade de recuperação, tá? Aqueles que não conseguiram entregar 50% das atividades. Tá? Então, nós vamos trabalhar as recuperações em cima da dilatação. Imagine aqui um fio bem estendido. Esse fio aqui é como se você desse um zoom nesse fio. Tem umas moléculas que naturalmente se agitam, naturalmente elas ocupam um certo espaço. Assim, elas se agitam e ocupam esse espaço em volta delas. Quando você aquece esse fio, você dá energia para essas moléculas. Se você dá energia, elas vão ocupar, elas vão se movimentar mais e, consequentemente, vão ocupar um espaço maior. Então esse fio que inicialmente estava bem retinho, quando você aquece ele, ele ganha um comprimento temporário. Então ele, em vez de ser retinho, ele já ganhou aqui. Você aplicou uma variação de temperatura, ΔT, e você criou nele uma variaçãozinha de comprimento, que a gente chama de ΔL. Então aqui tinha um comprimento inicial L0, tu colocou a diferença de temperatura nesse fio através do fogo e tu deu para ele uma variação de comprimento temporária. Claro que se você tirar esse fogo com o tempo ele vai voltar ao estado normal dele. Isso que ocorreu com esse fio a gente chama de dilatação. E essa dilatação, essa variação de dilatação, depende do comprimento inicial, depende do material que é esse fio, e também depende da variação de temperatura que tu aplicou nele. Quanto maior a variação, maior o comprimento dele. Variação, temp. Qual a relação disso então? É uma relação de multiplicação. Você tem então a variação de comprimento que a gente chama de ΔL, é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo material dele, que é, como estamos falando de um fio, a gente chama de coeficiente alfa. E multiplicado pela variação de temperatura que esse fio vai sofrer. Só que é o seguinte, gente. Peraí. O material que você pegar, não importa qual seja, alumínio, ouro, prata, tu pode trabalhar com dilatação de três formas. A primeira delas é a dilatação linear. A segunda delas é a superficial. E a terceira é a volumétrica. O mesmo material você pode trabalhar essas três formas de dilatação. Linear. O que lembra linear? Uma linha. Já vou explicar. Superficial lembra uma superfície. Superfície a gente mede como? Uma área. Um azulejo, uma chapa. Volumétrica lembra o quê? Lembra volume, né? Então vou tentar desenhar aqui um cubinho. O mesmo material você vai trabalhar de três formas. Se você vai trabalhar com um fio ou com a barra
desse material. Nós temos então que a variação, igual ao exemplo anterior ali, a variação dessa barra, comprimento dela, vai ser o comprimento inicial, coeficiente dela alfa e variação de temperatura. Variação de comprimento, metro, comprimento inicial, metro, variação de temperatura, Celsius. O alfa eu vou deixar ele inicialmente aqui só alfa, tá? Superfície. Superfície de alguma coisa lembra área. Então, a variação da área depende da área inicial, coeficiente beta, variação de temperatura. Área, a gente mede em quê? Centímetro quadrado ou metro quadrado. Área inicial, metro quadrado. Esse coeficiente beta, eu vou colocar de outra cor aqui, ele vale 2 vezes esse alfa aqui. E multiplicado pela variação de temperatura aqui em Celsius também. Por que 2 vezes? A linha é uma dimensão. Superfície, olha aqui, ó, aqui e aqui. 2 dimensões. Volume, 1, 2, 3 dimensões. Então, quando a gente vai trabalhar aqui o volume de a dilatação volumétrica, é variação de volume depende do volume inicial, coeficiente gama e variação de temperatura. Volume, variação de volume, metro cúbico. Volume inicial metro cúbico. Quanto que vale esse coeficiente gama? Uma dimensão vale alfa, 2 dimensões 2 vezes alfa, 3 dimensões, então 3 vezes alfa. E a unidade de variação de temperatura também graus Celsius. Certo? Questão importante. Eu vou trabalhar aqui com alumínio. O coeficiente alfa do alumínio é 0,000024. Aqui é menos 1. Aqui é só a unidade, tá? Se eu for trabalhar com um fio de alumínio, eu vou ter que usar esse coeficiente. Se eu for trabalhar com uma chapa de alumínio, eu tenho que usar o coeficiente beta do alumínio, que é 2 vezes isso aqui. Que vai dar quanto então? 24 vezes 2, 48.
Aqui então temos uma chapa de alumínio. Vou trabalhar com um cubo de alumínio. O coeficiente dele vai valer 3 vezes o linear. 3 vezes 0,00024. 24 vezes 3 dá 72. Então aqui nós temos um cubo de alumínio. Tá, nossas atividades, exceto acho que a segunda ali, que é para calcular a dilatação, que tem um exemplo que é só trocar um valor por outro, que é só trocar o alfa, elas envolvem descobrir. Eu vou dar, por exemplo, aqui um valor qualquer, que eu nem sei se esse material vai existir ou não. Coeficiente alfa desse material aqui que eu tô inventando vale 0,002. Se eu perguntar quanto que vale o beta dele, quanto que vale o gama? O beta é o que? É 2 vezes o alfa. E o gama é 3 vezes o alfa. Se eu der para vocês o valor do alfa 0,002, o beta então você multiplica por 2, 0,04, pronto. E o gama você multiplica esse alfa por 3, 0,06. Aqui, feito e feito. As atividades elas são bem simples, essas de recuperação. Uma delas você tem que fazer uma um pouco descritiva. Segunda dela é para vocês calcular, vocês podem usar essa fórmula aqui, tem um exemplo bem bom ali no PDF, é só trocar o valor do alfa e calcular. E as outras atividades é para descobrir o beta e o gama. Só que para isso eu dei para vocês o valor desse alfa, então vocês multiplicam por 2 ou por 3 conforme for a atividade, tá?